Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do 7º ano, tá bom? O conteúdo é novo, mas continuamos ainda falando das colônias ou da colonização da América. Dessa vez nós vamos falar da América Portuguesa, lembrando que na aula passada nós falamos um pouco da América Espanhola, tá bom? A colonização da América Portuguesa nós vamos dividir em dois momentos. Essa primeira parte e na próxima aula nós daremos continuidade a ela, tá bom? Esse conteúdo de hoje vai se encontrar na página de número 198 a 208, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando houve a chegada dos portugueses, nós temos que destacar o encontro que há entre eles. Lembra que teve o encontro dos espanhóis com os indígenas. Os portugueses também tiveram seu encontro com os indígenas. E os povos, na verdade, que estavam aqui no litoral na época, eram os povos tupis. Eles haviam se expandido pelo litoral, principalmente numa batalha que eles fizeram contra os sambaquis. Lembra lá quando nós estudamos os povos no 6º ano, sambaquis, tupis, guaranis, tupi-guarani? Então, os povos tupis, no período de 1500, eles habitavam a região do litoral, porque anos antes eles haviam conquistado essa região dos povos sambaquis. E o que acontece? Quando o barco português, a navegação portuguesa chega no Brasil no dia 22 de abril de 1500, eles têm um encontro com esses povos, com os povos tupis. E a pergunta é, o que será que esses indígenas, ou esses ameríndios, como nós costumamos chamar dentro dos livros de histórias, eles viram e qual foi a reação, ou quais foram as reações que esses povos tiveram? Primeiro, o choque cultural. Nós temos uma imagem aqui que retrata como os portugueses se vestiam e como os indígenas se vestiam. Imagine só o choque. Esses homens que estão vindo aí com esse chapéu, com essa coisa na cabeça, na verdade, nem chapéu de saber o que era, um monte de coisas no corpo. Então, isso foi um choque cultural. E esse choque cultural, ele vai trazer duas questões. Primeiro, o benefício da curiosidade, que vai possibilitar o encontro e o contato. Segundo, a desconfiança de onde esses povos vieram. Lembra que os espanhóis aconteceram isso? Quando os espanhóis vieram, os indígenas não sabiam nada dos espanhóis, mas os espanhóis começaram a ter conhecimento dos indígenas. E isso facilitou o domínio espanhol sobre os indígenas, tá bom? Então, devemos pensar um pouco sobre esse choque cultural, lembrando que nenhuma cultura é superior à outra, como nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá. Esse choque cultural, ele permitiu o primeiro encontro com os indígenas e a realização da sua expedição no Brasil, que foi o quê? Os primeiros contatos com a Nova Terra, os portugueses, eles não acharam ouro, nem prata, nenhum tipo de metal preciosos como os espanhóis encontraram na região que eles exploraram. Pelo contrário, eles acharam uma árvore nativa daqui que era o pau-brasil, que foi o primeiro produto a ser exportado de forma exploratória. Eles começaram a explorar o pau-brasil e eles acabaram fazendo uma linha de comércio dessa mercadoria e dessa madeira. Por quê? Essa madeira, ela possibilitava atingir de vermelho ou essa cor muitos produtos e principalmente tecidos. Fora que essa madeira era muito utilizada para construções de navios, de outros utensílios como casa, feitorias, essas coisas. Por quê? Era resistente e era uma madeira muito boa para obras, tá bom? Então, com isso, a questão da primeira exploração vai ser dada sobre o pau-brasil. Então, com isso, vai surgir também essas disputas por novas terras, porque já que os portugueses estão explorando, as outras nações, principalmente os franceses, vão ficar curiosos. O que tem lá de tão bom, já que eles não conseguiram encontrar ouro nem prata? Então, com isso, os franceses começam a frequentar cada vez mais o litoral brasileiro, e esse frequentamento vai fazer com que as alianças com os tupinambás, que eram outra etnia de indígenas, outro povo indígena, entrar em conflito com os tupis. E aí começa uma rixa entre indígenas. Os tupinambás não gostam dos tupis, e eles têm uma guerra. Os portugueses estão com os povos tupis, já os franceses com os tupinambás. E gera essa disputa por essa guerra no litoral em busca dessa madeira que é o pau-brasil, já que os franceses também ficaram de olho nela. Bom? Então, com isso, assim, o medo
dessas regiões, Dom João III, que governava Portugal na época, ele vai fazer em 1530 o que é chamado de expedição colonizadora. Essa expedição colonizadora, ela vai ser responsável por fazer o expansionismo do território português dentro do Brasil, explorar as terras, tá bom? Então, lembre-se desse nome, expedição exploradora, tá bom? Com isso, essa expedição vai gerar o que nós chamamos, dentro do governo de Dom João III, as chamadas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas vão ser responsáveis por dividir as terras alocadas no Brasil, as terras exploradas, em 15 regiões. E essas regiões vão ser chamadas de unidades administrativas, cujas terras continuavam pertencendo a Portugal, mas elas eram administradas aqui no Brasil. E essas terras, ou seja, essas capitanias, eram dadas através do que nós chamamos de carta de doação, tá bom? Então, quem recebia essas terras era chamado de donatário. E esse donatário, ele tinha alguns deveres. Os deveres eram desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar na capitania, que era o maior produto lucrativo do que existia na Europa, o açúcar, expandir a fé cristã, principalmente o motivo religioso para o expansionismo português, organizar a defesa militar para impedir invasões de outros grupos, estimular a ocupação portuguesa da terra, para fazer essas terras serem povoadas por portugueses, no maior número possível. Eles também tinham alguns direitos que eram responsáveis por eles. Vamos lá. Retirar para si a vintena. O que era a vintena? Era 5% do negócio do pau-brasil, ou seja, 5% do que havia de venda do pau-brasil era do donatário. Cobrar impostos em rios e portos, ou seja, embarcar e desembarcar mercadorias, o imposto era a cobrança por parte desse donatário. Julgar os habitantes da capitania com os poderes de condenar à morte índios, negros, homens livres e até homens pobres. Ou seja, ele era a pessoa responsável por fazer o controle da justiça dentro dessa capitania, dessa região de terra, ou dessa unidade de terra, tá bom? Conceder seis-marias, terras do tamanho de uma fazenda a quem estivesse recursos para produzir riquezas. Ou seja, as seis-marias, vai explicar aqui, as seis-marias eram pequenas terras que eram divididas em lotes, que eles chamavam de seis-marias, e dado para algumas pessoas que tinham condições de fazer plantação, criar gado, desenvolver algum tipo de riqueza. Então chamavam essa doação de terra, desse pequeno espaço de terra, de seis-marias. E poucas pessoas conseguiram desenvolver, porque era um risco muito grande e era uma dificuldade enorme ter o apoio de Portugal. E por último, ter uma grande seis-marias. Então, o maior número, ou seja, a maior seis-marias tinha que ser desse donatário. Tá? Então, com isso, nós vamos ver aqui no mapa a divisão das capitanias hereditárias que ocorreram de 1534 até 1536. Nós vamos ver as divisões dela em cores, dividindo, para tentar ver essas 15 regiões divididas no Brasil e como se deu, tá bom? Poucas capitanias tiveram sucesso. A de Pernambuco foi uma das poucas que teve sucesso, gente, tá bom? Então, essas poucas capitanias que tiveram sucesso acabaram levando ao declínio de uma vasta quantidade de terra. Alguns motivos levaram à queda dessas capitanias hereditárias: a falta de recursos, a grande extensão de terra, que era muito grande para poder ser dominada, a falta de comunicação entre essas regiões, a resistência indígena à ocupação dos portugueses e a ocupação de suas terras principalmente, porque os indígenas tinham o sentimento de que as terras eram deles e eles não permitiam essa dominação. E outro, o ataque de corsários, que eram piratas que acabavam afundando algumas embarcações. Com isso, com o declínio das chamadas capitanias hereditárias, surge o governo geral. O governo geral ele vai surgir como uma forma de governar e administrar essa região do Brasil de uma forma mais ampla. Então, com isso, o nosso primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza, que vai vir no ano de 1549. Ele vai vir junto com três administradores para fazer o desenvolvimento dessas terras. O segundo governador geral vai ser Duarte Costa. Ele vai governar de 1553 até 1558 e ele vai trabalhar justamente no que nós chamamos das variações dos colônios. E o terceiro governador geral vai ser Mendes
Sá, que vai governar de 1558 até 1572. É com Mendes de Sá que vai ocorrer uma melhoria, ou seja, o objetivo de Mendes de Sá vai ser melhorar a defesa do território então brasileiro. Então, com isso, ele vai fazer muitas mudanças, e principalmente a questão administrativa, passando a capital de Salvador para São Luís, isso no ano de 1751. Ele vai tentar mobilizar a unificação territorial, ele vai fazer com que a monarquia portuguesa volte-se mais para o território e que acabe apoiando mais o território. Então, Mendes de Sá, pode ver, o governo geral de Mendes de Sá é um pouco mais extenso, justamente porque ele faz esses desenvolvimentos, ele aplica algumas questões relacionadas à administração colonial, tá bom? E é com Mendes de Sá que faz a divisão do território brasileiro em 1621 também. Essa divisão é dividida em 2 estados, ou 2 regiões macros. A primeira, que é governada pelo estado do Maranhão, e a outra que é o estado do Brasil. Então, essa é uma divisão que Mendes de Sá faz para poder ter um maior apoio. Lembrando que esse estado do Maranhão, que é o Grão-Pará, mais tarde ele vai ser, ele era muito rico, por isso que ele acabou sendo dividido das demais regiões, tá bom? Então, com isso, vai surgir o que nós chamamos de câmaras municipais, que é o mesmo conceito que nós temos das nossas câmaras municipais aqui hoje, nos dias atuais. A Câmara Municipal, ela só tinha uma diferença: ela era governada pelos chamados homens bons. Esses homens bons, eles eram os vereadores, ou seja, bons aqui não é aquele cara que era santinho, que fazia bondade, não. Era aquele que tinha dinheiro. O homem bom era aquele que tinha dinheiro. Por ele ter dinheiro, ele era considerado um homem bom. Então, essas câmaras municipais dirigidas, onde os homens bons se reuniam, elas decidiam algumas coisas. Por exemplo, a realização de construções de obras, alguns impostos que eles deviam ser cobrados, a conservação, limpeza e arborização das cidades ou das ruas, os salários pagos aos trabalhadores livres e o abastecimento de gêneros de terra, como farinha de mandioca. Ou seja, eles eram responsáveis por essa questão administrativa, mas vamos dizer, restrita a uma região, tá bom? Então, não muda muito o que os vereadores fazem hoje também, que são os mesmos sentidos. Os homens bons seriam os vereadores de hoje, tá bom? Então, gente, basicamente, a aula de hoje é só para mostrar como é que se desenvolveu dentro da nossa colônia portuguesa a parte inicial dela. A aula que vem, na próxima aula, nós iremos trabalhar a administração, a economia dessa colônia, tá bom? Nós vamos ver como é que se aplicava cada uma dessas atividades dentro da colônia portuguesa no seu início. Então, para essa aula, nós temos uma atividade que vai se encontrar na página de número 219 e 220. Questões de número 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.